Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos o grupo responsável por apresentar um framework front-end Vue.js. Nosso grupo é composto por Israel Ferreira de Moraes, Ivan Leone Vilas Boas, Marcelo Cavalca Filho, Sandro Ricardo dos Reis e Igor Salles Aniceto Carvalho. Bem, vamos dar agora continuidade apresentando algumas características do Vue. Bem, ele possui a biblioteca principal, né, focada exclusivamente na camada de Vue, na camada de visualização, ou Vue Layer. Ou seja, o seu maior foco é mesmo no front-end, então um framework front-end. Mas dada a possibilidade de estender, né, a muitos outros projetos e estruturas, ele consegue abranger outros públicos também. Ele requer uma configuração mínima na criação de um projeto, ou seja, você instancia, vamos abordar isso mais para frente, mas é simplesmente você instanciar os arquivos dele, né, que é responsável pelo funcionamento da estrutura do framework. Você importa esses arquivos e logo em seguida é só você declarar uma instância. É muito interessante isso porque ele trabalha com alguns conceitos de orientação a objetos e instanciação é uma delas. O Vue ele também é fácil de integrar com uma aplicação ou bibliotecas, né, já existentes através de uma tag script. Então, se você esteja num projeto mais complexo, num projeto mais simples, dependendo da complexidade dele, tem tudo pronto já. O Vue fornece para você as configurações para você começar a desenvolver usando esse framework. Bem, ele é versátil. Um ponto que particularmente é do meu gosto, mas que se deve, né, destacar muito, é a modularização. Ele permite que você crie componentes bem semelhante ao Angular, só que o Angular tem uma estrutura mais complexa. E o Vue, ele vai permitir você componentes, né? Então você vai ter um componente, esse componente que ele vai gerar um card. Esse componente que vai ser responsável por receber esse card que vai estar disposto nessa tela. Então você consegue modularizar muito bem. Além disso, ele tem uma estrutura limpa também. Então você não vai ver muito código e as coisas vão estar muito bem descritas à medida do desenvolvimento. Bem, é uma linguagem fácil de aprendizado, eles têm uma boa documentação. E integração também de novos membros da equipe, né? Já que ele é simples, então isso diminui a complexidade de aprendizagem. A curva de aprendizado é bem menor. A curva de dificuldade de aprendizado é bem menor. Bem, e destaque aí, né? Ele é reativo. Então, qualquer mudança, assim como o Angular, né? Que a gente já viu, qualquer mudança feita nos elementos do framework vai alterar automaticamente todos os outros locais que esse item aparece para o usuário. Então, o usuário digita alguma coisa, por exemplo, já atualiza um outro ponto, é automático. Então é em real time as alterações. Dando sequência, agora a gente vai falar, né, o que é o Vue, apresentando algumas características dele. Bem, o Vue é um framework JavaScript, né, progressivo e open source, então código aberto, está disposto lá se alguém quiser colaborar com o projeto. Ele é utilizado para construção de interface do usuário. O seu uso mais comum, né, acho que o uso majoritário também, é na Single Page Applications, ou SPAs, e na qual, né, você tem uma única página e ali você vai ter um CSS, a estruturação dele, né, e o próprio JavaScript, tudo em um único arquivo. Bem, foi lançado em 2014 por Evan New. Ele foi um desenvolvedor, né, que atuava nos projetos do Angular, alguns projetos do Google no AngularJS. Vem daí, né, tanta similaridade. Apesar de ter uma diferença, né, a gente viu o Angular na sua versão 10, se não me engano, né, também conhecido como Angular 2, tem uma diferença discrepante entre o AngularJS e o Angular 2, porém, a base, né, o funcionamento ainda se mantém do AngularJS, no Angular 2. Então, por isso que tem algumas coisas bem parecidas com o que a gente já viu. Bem, o Evan New, né, ele descobriu, ele viu, né, uma necessidade de criar uma ferramenta mais completa e ágil para lidar com várias e grandes interfaces de usuário. Porque até então, né, ele trabalhava com Angular, o projeto do Angular, até mesmo na sua versão AngularJS, o Angular 1, ele tem muitos arquivos pela execução, né, nós já podemos ver isso, que ele demora um pouquinho para processar e toda vez tem que compilar o projeto de novo, então ele viu que tinha necessidade de algo mais prático, muito mais ágil, e o Vue atende todas as expectativas. Como eu falei, né, ele é utilizado para criar aplicações single page, né, página única. Naquela ali, normalmente é bem comum isso em portfólios, trazendo para um ambiente mais profissional, em portfólios, né, de usuários, onde os usuários têm uma única página, não precisa ficar navegando para as outras.
E ali você consegue ver todas as informações só scrollando a tela. Bem, ele também é usado, né, para desenvolver outros tipos de interface que tem uma necessidade de maior interação ou experiência do usuário, por ser reativo, né? O usuário já vê ali na hora, dependendo da ação dele naquela tela. Ele tem, né, mais de 50 mil estrelas no GitHub, então é um projeto bem grande. E o Vue já está entre os frameworks JavaScript para a criação de interfaces mais populares do mundo, concorrendo com outros também, mas ele já garantiu, né, o seu lugar. Bem, o Vue é usado por bastante marcas conhecidas, né, como Facebook, Discord, a própria Netflix, a Xiaomi, Nintendo e a Google, né? E claro que o Vue, né, não é de uso exclusivo. E essa aqui é um ponto interessante, né, que ele permite, né, é possível, né, ele, além do mais, também é recomendado, porque o Vue ele é para um uso bem específico em single pages. Então, você pode integrar outros, por exemplo, você pode ter um front em Vue e logo... Não, você pode ter uma parte do seu front em Vue e logo em seguida uma outra parte em Angular. Então, o Vue não é usado única e exclusivamente pelo Facebook ali em todas as suas páginas, não é assim. Ele permite, né, porque ele trabalha muito bem com outros frameworks. Então, ele tem sua própria cápsula, né, vamos interpretar assim, né, onde ele consegue trabalhar ali sem influenciar ou sofrer influência de outros frameworks. Várias empresas brasileiras também já fazem uso da tecnologia que o Vue fornece, e essa lista completa ela vai estar disponível nesse link aqui, depois vocês quiserem conferir, né. Alguém tem alguma expectativa aí de no futuro estar trabalhando com Vue.js, tem uma lista aí prontinha, só mandar os currículos. A respeito da arquitetura do Vue. Bem, ele tem uma arquitetura enxuta, né, uma das características principais dele. Bem, as aplicações são constituídas de componentes, certo? Então esses componentes eles são criados com a conhecida sintaxe HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo. Esse é um grande diferencial, né, por ser uma single page. Todos essas três linguagens, né, elas estão em um único arquivo, e ali é muito mais prático porque você consegue visualizar tudo o que acontece, ou se tiver, né, que manutenir o código, é muito mais fácil você editar tudo estando em apenas um arquivo do que ficar alternando entre vários e fazendo, né, e debugando o código. E nesse caso, né, ele dá a opção também de você ter outros arquivos, mas o uso mais conhecido é ter essas três linguagens em um único arquivo que leva a extensão .vue, conforme vocês estão vendo aqui. Bem, isso torna fácil, né, o isolamento e a manutenção das funcionalidades, né, já que está tudo em apenas um arquivo. E cada componente, né, ele constitui, né, um escopo isolado dos demais, em relação à lógica e estilos. Bem semelhante, novamente, né, eu vou reforçar com Angular. Então ali você vai ter né, isso garante é o ponto, né, da modularidade que eu havia comentado antes. Então você pode ter inúmeros componentes, se você quiser ir, né, quebrando a sua aplicação atual, por exemplo, se for migrar, né, você tem um site ali que exibe uma listagem, e nessa listagem ela tem vamos dizer que é um formato de card, né, por exemplo, uma listagem de usuários. Aí você tem os cards, mas tudo isso está estático ali, um HTML, você não usa nenhum framework. O que você pode fazer? Você pode ter um componente para esse card. Aí dentro do card você tem o quê? Você tem uma descriçãozinha. Essa descrição ela pode ser um outro componente também, certo? Isso pode ser replicado para vários outros. Aí vamos dizer que você separa, né, os componentes existentes nessa tela, né? Por exemplo, os cards eles estão agrupados em uma determinada classificação. Essa classificação também pode ser um componente que vai, por sua vez, receber os componentes, os cards, né, o componente dos cards, que por sua vez vai receber aquele componente da descrição que eu havia comentado. E assim ele permite trabalhar muito bem, é bem maleável a arquitetura. A respeito da renderização dos dados, né, ela é feita baseada em uma virtual DOM que ela é atualizada apenas quando os dados dos componentes são alterados. Então, vai ficar, né, assistindo as alterações no front pode ser feitas pelo usuário. E isso aí, né, descarta a atualização, por exemplo, da tela. Não tem por que o usuário, por exemplo, vamos dizer que o usuário ele digita o nome dele em um lugar, você quer que aparece, digita o nome dele no input, você quer que apareça em um campo específico da tela.
Você não precisa salvar esse valor, recarregar a tela e depois exibir esse valor. Não, ali à medida que o usuário vai digitando, esse valor que ele digitar nesse campo automaticamente aparece sem precisar recarregar a tela, né, e depois atualizar a cache, tem tudo isso também, e descarta totalmente esse retrabalho, né, e é algo também muito, muito ruim para a experiência do usuário, os UX, né, que digam. E, bem, cada componente, né, ele é criado com a sintaxe HTML, como nós falamos, e os dados são atrelados via JavaScript. Então, o HTML, né, mais que, né, ele permite você gerir, né, a estrutura da sua página, como ela é vista pelo usuário, ainda tem algumas limitações. Aí, como o JavaScript, né, ele vem para dar um empurrão nessa limitação, né, e agregar cada vez mais no HTML. Então, ele permite, por exemplo, você interar em uma coleção de dados, ou decidir se uma tag deve ser renderizada ou não. Isso permite condições no HTML, né? No arquivo .html isso não seria possível. Você só exibe os valores, né? Não tem como você colocar um condicional. Então aqui nós temos um exemplo. Sei lá, eu quero que essa tag aqui, ela não vou dizer, uma tag de um cadastro de usuário. Pô, eu não quero exibir essa tag de cadastro de usuário aqui se o usuário não estiver logado. Então o que eu faço? Eu vou ali, coloco um condicional, né? Coloco, por exemplo, um if e a gente vai ver esses componentes mais para frente. Mas se você coloca um if e encapsula, né, esse componente ali e pronto. Ele já não é mais renderizado. Continuando. A gente tem um exemplo aqui simples do componente view. Aqui tem um exemplinho gerado no Visual Code. Bem, o view ele vai renderizar declarativamente os documentos do Document Object Model, né, o famoso DOM. Usando uma sintaxe de template simples. Essa sintaxe que é chamada de Mustache Template, mais conhecido como Mustache Template, onde aqui dentro você digita o atributo ou até mesmo as expressões, conforme a necessidade. Então ela permite também condições e muitas outras operações aqui dentro. É claro, tem sua limitação, mas o fato de permitir a condição aí também é muito útil. O componente view, né? Ele tem aqui um identificador do elemento, né, que ele declara como L, a abreviação de elemento. E aqui nós passamos o identificador. O identificador pode ser um ID ou uma classe, né? Não quer dizer que pelo fato de ele ser um identificador tem que ser necessariamente um ID. Mas aqui passamos, né, no caso é um ID. Aí o nome dele é app. E, bem, nós definimos, né, tudo dentro da div, né? Ele vai definir tudo que está dentro da div, então esse aqui, nós delimitamos o escopo, né, quando nós fazemos isso. E também aqui nesse caso nós temos o data. Ele estabelece, né, onde vai ficar as variáveis. Então aqui nesse data, né, que nós vamos fazer a manipulação das variáveis, né, ou pelo menos declarar elas. E aqui nós declaramos, né, data e os dados, né, que vão estar aqui dentro. Vai ser uma variável chamada message e o valor dela vai ser hello view. Aí quando isso aqui for renderizado, né, nós vamos ter exibido para o usuário um hello view. Porque aqui, né, no Mustache Template é substituído a variável message pelo valor que nós colocamos aqui. A respeito da instalação do view. O view ele não suporta o IE8, tanto que acho que isso hoje em dia não é um problema, né, porque os próprios desenvolvedores, né, já descartaram a manutenção, acho que inclusive do Internet Explorer 9. E o bom do Vue, né, que ele suporta então até o Internet Explorer 9, que é a última versão do Internet Explorer. Então ele tem até um suporte ali, que é considerado já razoável. Aí, bem, ele usa, né, as funcionalidades de ECMAScript 5, o Explorer 8 já não tem esse alcance. Apesar do E9 ter um alcance ainda limitado em relação a algumas funcionalidades do JavaScript, ele ainda aceita, porém as versões anteriores ao IE8 não. Bem, e, né, por outro lado, né, balanceando aí, o Vue ele vai suportar ele funciona em perfeitamente todos os navegadores que sejam compatíveis com o ECMAScript 5, que acho que atualmente são quase todos os navegadores, mais conhecidos pelo menos, Firefox, Chrome, acho que até o Opera. E, bem, a instalação dele, né, ela consiste só em adicionar um pacote do Vue, que é o conteúdo necessário para que ele funcione, a uma tag script. Isso aqui no ambiente web é bem prático, né?
Ou seja, a gente só coloca ali na fonte, né? Então aqui nós temos uma tagzinha script, e aqui por meio do src nós importamos o view. Aqui nós temos um link, né, do pacote do view, é o unpacked, ele permite que a gente acesse isso remotamente, mas você também tem outras maneiras de você realizar a instalação. Aqui nós temos aquele exemplo de antes, e bem, aqui o que nós temos, né, o caso de você usar um arquivo, né, só fazendo um esclarecimento. Se você quiser, por exemplo, usar um JavaScript, HTML, CSS, tudo em um único arquivo, você usa um arquivo de extensão .view. Ali você consegue trabalhar. Agora, se você quiser, né, usar o view em outro contexto, não quiser fazer toda essa encapsulação, até recomendada, por exemplo aqui, que é o caso, né, nós temos um view .html. Então, nós conseguimos, né, até trabalhar com o script aqui, mas usando da tag script. Então, nós temos aqui um HTML, um head, né, um title, que nós definimos ali. Isso aqui até então é conhecido. Aqui nós fazemos a importação do pacote, né, vindo lá do unpacked. E, bem, nós temos, né, a tag script aqui embaixo, logo no body da nossa página, onde nós vamos aqui usar um new view, né, vamos instanciar, vamos fazer uma instância do view. E ali nós vamos declarar o ID do elemento, que nós já vimos, e aqui o hello view. E aqui está o resultado, né, como eu havia dito. Aqui vai ter, né, uma div com ID app, e nela ali nós conseguimos exibir uma mensagem baseada numa variável que foi declarada. E aqui, né, foi chamada essa variável por meio do double mustache. A instalação do view, vamos continuar agora. Tem outro jeito também de instalar, é um jeito mais comum, né, para projetos mais para interesse de desenvolvimento mesmo, né, de conhecer a linguagem, porque CDN, né, tudo que está disponível em outro pode um dia não estar, mas o CDN é bem confiável e pelo menos eu não tenho conhecimento de algum caso onde ele tenha parado de responder em algum momento, e a Vue está constantemente atualizando lá o CDN deles. Então, como eu disse, né, propósito de aprendizado, a gente vai usar uma versão mais recente que está disposta aqui nesse link. Então, por meio do CDN, né, aqui antes nós pegamos o pacote direto Vue, e aqui nós usamos um CDN. A importação da mesma maneira, né, ambos são podemos dizer assim, CDNs. E, bem, outro jeito que nós também temos de declarar isso, né, por meio da inclusão direta com a tag script. E, né, isso aí nós vamos realizar o download da versão. Então, como funciona isso? Nós baixamos, né, a versão do Vue, aí nós vamos ter ela na nossa própria máquina. E depois disso a gente vai incluir na tag script o caminho do arquivo que já vai estar na nossa máquina. Diferente da CDN, que o CDN já é um local remoto. E nós também temos uma terceira opção, que é do NPM. O NPM, você faz a instalação dentro do seu projeto, o NPM install Vue, e você consegue usar ali os recursos dele. Bem, o NPM é mais para usos de projetos complexos, que utilizam Node, entre outras ferramentas mais avançadas. A respeito da CLI, bem, ela possui, né, um conjunto de configurações de builds prontas para o trabalho, né, do front-end. Então, por meio da CLI, né, que são a sequência de comandos próprios, né, a CLI é isso, é uma sequência de comandos próprios, conjunto de comandos próprios que o próprio framework disponibiliza, e a gente consegue usar isso aí por meio da instalação usando o npm, por exemplo. Aqui nós fazemos o npm install, -g, /vue/cli, né, ou usando o Yarn. O Yarn é recomendado por ser até um pouco mais rápido, é relativamente mais rápido do que o npm na hora da instalação, mas é a mesma coisa. Ambos têm a funcionalidade de instalar pacotes. E aqui nós fazemos a instalação do Vue CLI. Aí, para quem é um projeto, é simples. É só você usar um Vue create, o nome do seu projeto. E ali, né, você já consegue ter o seu projeto criado, já tudo estruturado numa versão sample, né, uma versão básica. E aqui nós disponibilizamos um link, caso você tenha interesse em ver os outros comandos mais avançados, mas que não vão ser abordados nessa disciplina nesse seminário por questão de aprendizado, né? Não há necessidade de ficar aprofundando, mas isso aqui são os dois comandos básicos e essenciais. Um você instala e o outro você cria um projeto. Bom pessoal, meu nome é Sandro, agora eu vou falar um pouquinho sobre a composição de componentes do Vue, falar um pouco do ciclo de vida dele,
de comentar um pouquinho sobre a sintaxe que a gente usa e de algumas diretivas, tá? Começando pela composição de componentes, assim como o React, o Angular e outras frameworks que utilizam, que fazem SPAs, né, Single Page Applications, o Vue ele também é focado em componentes. O que é ser focado em componentes? O que é ele ser baseado nesses componentes, né? Significa que ele quer que você você divida seu código, né? Que você divida sua página em pequenos componentes, ou seja, você pode pegar, criar um botão e colocar esse botão como um componente do Vue. E você reutilizar esse botão em toda a sua aplicação. Por exemplo, você precisa... Isso é muito comum, tá? Então a gente pode fazer um headers, um menuzinho ali, um navbar, e reutilizar ele em todo o seu código. Ou seja, você vai pegar, fazer ele uma vez, e você não vai precisar ficar escrevendo esse componente, esse header, em todas as páginas da sua aplicação. Você pode simplesmente chamar ele e reutilizar ele de maneira muito simples. Esse desenho aqui embaixo, nesses quadradinhos, significam que existe uma árvore de componentes, ou seja, um componente chama o outro e esse componente vai poder enviar dados para esse próximo componente. Então, tem uma hierarquia de componentes no Vue, né? Assim como nos outros frameworks também, tá? E isso faz com que a gente possa reutilizar componentes, né? Reutilizar código e organizar melhor nossa aplicação. Isso traz diversos benefícios, né? Como deixar uma aplicação escalável, deixar ela fácil de dar manutenção, fácil de você dividir tarefas entre um time, né? Então traz muitas vantagens essa componização do Vue, né? Aqui como que faz um componente no Vue, né? Então o componente no Vue ele nada mais é que uma instância de um objeto Vue. Ou seja, tá vendo ali onde na linha 16 a gente faz um new Vue e manda alguns parâmetros para o construtor? Nada mais é que uma instância de um objeto Vue. Então, que a gente vai mandar parâmetros para o construtor dele e vai definir os parâmetros obrigatórios, né? Nesse caso aqui, a gente está fazendo ali um Vue.component, a gente está dando o nome desse componente e a gente está passando algumas coisas importantes nele, como props e o template dele, né? Como que ele vai ser criado, a partir de qual template. Ou seja, ali a gente vai jogar um HTML, jogar como que ele vai ser construído, né? Nesse caso da gente aqui, é apenas uma UL com uma tag UL, né, do HTML com uma LI dentro. E o parâmetro que a gente vai ter dentro dele, na propriedade, né, o estado que a gente vai ter dele é um vetor ali, né, chamado linguagem. Então é bem simples mesmo. Essa é mais ou menos a sintaxe do Vue, tá? Então a gente tem apenas uma instância e assim que a gente cria essa instância, a gente criou um componente já. Então a gente pode reutilizar esse componente através do nome dele numa tag. Por exemplo, nesse caso aqui a gente criou um menu bar, a gente consegue criar uma tag como se fosse um H1 ou um body, só que ao invés de H1 ou body a gente vai colocar menu bar. Então a gente vai poder reutilizar esse componente em diversos outros lugares do nosso código. Então aqui é só mais uma forma de estruturar, né, o nosso código. A diferença aqui é que a gente está definindo o template através de uma tag template ali embaixo, né, onde a gente consegue dar um ID, né, que vai ser como que a gente vai identificar esse template, e lá dentro a gente pode fazer um L, né. Qual que é a vantagem disso, né? Isso vai deixar o seu código mais limpo, né, para começar, né, e a vantagem é que a gente pode ter componentes muito grandes, ou seja, a gente pode ter um componente que é um formulário, e esse formulário
pode conter muitas lógicas, pode ser algo muito grande que você não vai querer deixar ele todo junto ali, né, com o seu, na criação do template, né, que pode deixar o código confuso. Então, a vantagem da gente poder usar esse template é essa, né. Beleza. Quando a gente fala de ciclo de vida de uma instância, a gente tem que pensar principalmente que na web, essas single page applications, né, esses SPA, que é a forma com que o Vue cria esses elementos, ele usa um design pattern do observer, né? Por quê? Porque na web, os elementos, eles, depois que eles são compilados, depois que eles são criados, eles devem reagir a ações que podem acontecer durante a execução. Por exemplo, o clique de um botão, passar o mouse por cima, o fechamento de qualquer evento que possa acontecer na web, né? Então, é necessário que exista um ciclo de vida para componentes do Vue, né? E eu vou deixar para explicar melhor esse ciclo de vida dele num diagrama que a gente tem ali embaixo, tá? Então, e eu também vou comentar um pouquinho sobre gatilhos que a gente tem nessa criação dos componentes do Vue, tá? Eu vou direto para o diagrama que vai ficar mais fácil da gente de explicar. Então, quando a gente dá um new Vue, no momento que a gente está criando o nosso componente, a gente tem o nosso primeiro gatilho que ele vai ser disparado, né? Que é o before create. Então, eu posso querer executar alguma coisa antes desse componente ser executado. Isso tem algumas vantagens, né? Por exemplo, eu quero que ao criar um componente na tela, eu aumente o valor de uma variável x, por exemplo, até um contador de opções. E aí quando eu criei um componente ali, eu estou aumentando essas opções. Então eu vou querer executar algo antes desse componente ser criado. Eu vou querer preparar alguma coisa, vou querer preparar um objeto, algum dado. Então eu posso utilizar desses gatilhos para reagir mesmo, né, a algumas ações que acontecem na nossa aplicação. Então tem muita vantagem esses gatilhos, né. Então, a partir que a gente criou, o Vue ele vai preparar os dados que ele vai observar, né, que ele vai guardar, por exemplo, um estado, um valor de uma variável, esse tipo de coisa. E assim ele vai executar os primeiros eventos de inicialização. A partir desses eventos de inicialização, o Vue ele vai executar o gatilho created, ou seja, eu criei o meu componente, então eu posso executar alguma coisa depois que esse componente for criado. E assim ele tem uma diretiva ali do mount, né, que ele vai ser executado caso ele existir essa opção, né, na criação do componente. E se ele tiver um template, se a gente definir um template para esse componente, né, ele vai compilar o template. Caso não, ele vai compilar um outer HTML ali como um template. E aí, esse momento de compilar, né, esse compilar eu chamo de mount. Então eu posso executar um before mount, que é antes de compilar eu posso executar alguma coisa. E assim que ele montar, né, então ele vai compilar todo o código que foi montado, compilar o HTML, fazer a interpolação dos dados, e assim ele vai poder mandar o gatilho do mounted. E depois de montado, aí vem aquela parte que eu já comentei sobre a gente poder clicar em algum elemento, atualizar algum dado. Então a gente vai ter mais dois gatilhos que vão ser executados ali, que é o before update e o updated, que é antes de haver alguma modificação nos parâmetros que a gente colocou no nosso observer, e depois desses dados serem atualizados, né? E caso necessário, a gente for remover esse elemento por algum motivo da nossa página, a gente consegue fazer um before destroy, que vai ser antes, né, dessa remoção, e
antes de remover nosso componente, né? E aí a gente também ele tem mais um gatilho que é o destroyed, que é depois desse componente ser removido. Bom, falando um pouco da sintaxe, né? Um template do Vue ele nada mais é que um HTML válido, ou seja, um HTML normal que pode ser executado no browser ou qualquer coisa do tipo. Tem que ser um HTML válido. E aí, internamente, né, o Vue vai compilar esse template que a gente fez, vai fazer a interpolação dos dados que a gente colocou, e ele vai renderizar isso no Virtual DOM, não diretamente no DOM. E aí, nesse Virtual DOM, ele consegue adicionar os parâmetros dele, né, a reatividade do sistema, através desse Virtual DOM. Então, um pouquinho diferente de trabalhar realmente com o DOM, né, onde a gente vai poder fazer as coisas em tempo real, direto no DOM. E como funciona, né? Então a gente pode colocar texto, e o texto dentro desse span aqui, por exemplo, né? Um texto ele fica como um texto mesmo, você apenas coloca ele ali dentro e ele já está enxergando um texto, tá? Aqui a gente pode injetar HTML, né? Acho que vou ter um exemplo aqui que fica mais fácil de enxergar. Então eu posso interpolar um HTML, né? Então aqui a gente consegue ver esses dois exemplos. Olha, eu preciso colocar um texto no meu HTML aqui, apenas colocar um texto. E caso necessário eu precisar de um HTML aqui, né? Eu posso injetar um HTML através dessa diretiva do HTML. Que eu vou utilizar essa diretiva aqui do VHTML, e aí ele vai adicionar para mim esse raw HTML, que nada mais é que essa variável, onde a gente tem um span com um estilo e com um scriptinho aqui na frente. Então ele consegue injetar aqui para a gente. Então percebe que aqui, ó, a gente tem um P, e aí tem um span, e aí tem um azul aqui, ó. Percebe que esse azul ele não está aqui dentro. A gente injetou ele através desse raw HTML. Atributo, né? Como que a gente adiciona atributo Como que a gente adiciona atributo aqui no Vue, né? Atributo, por exemplo, esse disabled, que é quando um botão... por exemplo, esse disabled do botão, significa que quando eu passar o mouse, acho que esse botão ele não vai ser clicável, né? A gente não pode colocar esse disabled direto aqui, tá? Então a gente vai ter que usar a diretiva do Vue, que no caso aqui é o vbind. Então é só colocar o vbind, a diretiva que a gente vai usar, e a gente pode usar uma variável aqui, né, para definir se ele é true ou false, né? Aqui como é JavaScript, né, por trás dos panos aqui, qualquer valor false aqui ele vai entender. Então, se o valor disabled for false, null, undefined, eu acho que 0 também, esse botão ele vai ter essa característica do disabled. E expressões JavaScript, né? Então a gente consegue usar variáveis, usar funções aqui do JavaScript dentro do template mesmo, né? Então aqui a gente vai usando essa double mustache aqui, né? Então aqui até tem um exemplo aqui, ó, que a gente colocando aqui, a gente está interpolando uma variável que chama mensagem. Então a gente consegue mostrar o valor dela aqui dentro, né? Então a gente consegue usar esse valor da interpolação aqui como usando expressões, por exemplo, number mais algum parâmetro. A gente consegue utilizar o operador ternário do JavaScript, né? Que aqui é como se fosse um if, né? Se ok for valor true, né? Então ele vai mostrar sim, caso contrário ele vai mostrar não. E a gente também consegue usar funções como o split, que aqui são funções próprias de string, né? Então ele pode fazer um split, pode fazer um reverse, que vai inverter a string. E então ele dá muito poder, né? Essa característica do Vue ele dá muito poder para ele, permitindo que a gente possa fazer aplicações bem reativas. Agora entrando um pouquinho mais em detalhes nas diretivas do Vue. Então a gente tem a manipulação dos dados de forma dinâmica através dessas diretivas, né? Acho que eu já até comentei alguma, que é o vbind. As diretivas dele
elas são bem intuitivas, né? Ou seja, tem o v-for, o v-if, o v-on, que tem a relação com algum evento. Então, essas diretivas vão ser de muita utilidade, a gente vai entrar em detalhes sobre elas aqui. O v-if, ele é exatamente como o nome diz, ele é um if, ou seja, se esse status aqui for um valor não false, né, for um true, tiver um aqui, se esse valor existir, essa tag H1 aqui vai aparecer. Caso o status for um valor false, caso o if dele for false, né, esse elemento inteiro aqui do H1 ele não vai existir no DOM, ou seja, ele não vai aparecer no nosso HTML, tá? E aqui até a gente colocou do lado aqui porque o show ele é muito parecido, mas ele tem uma diferença no HTML da página. Quando a gente faz o if, esse status for false, o elemento é removido do HTML, ou seja, esse H1 não existe na página. Agora, quando esse elemento for false no show, esse elemento continua existindo, porém, ele vai ter um display none, ou seja, ele não vai aparecer na tela, mas o HTML dele vai existir, entendeu? Essa é a diferença entre os dois. E aqui a gente tem o if-else, né, que nada mais é do que o próprio nome já é bem intuitivo, né? Ou seja, então se o if, se esse valor for true aqui, eu executo, e caso esse valor não for se isso, né, então isso, caso contrário, else, esse vai ser executado. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o ID 1, então o if vai ser executado, porque atende às condições do if. Agora, quando o ID é 2, significa que a condição do if não é atendida, a condição do else vai ser atendida. Então, a gente vai ter esse outro P aqui, beleza? E por último, mas não menos importante, né, o for, que mais uma vez muito parecido com o JavaScript ou com qualquer outra linguagem de programação, né, nada mais é que um for mesmo. Então, v-for, aqui você coloca o parâmetro, item index, é o item que ele está nesse momento do for, e o index, que é onde ele está, é o index do array aqui, né, da onde a gente está iterando, né, e o in languages, que aqui é o nome da variável mesmo, que ela está definida aqui embaixo. Então aqui ele nada mais vai fazer do que passar por cada um desses elementos cada um dos elementos desse vetor, e vai mostrar aqui, ó, o index, que é onde ele está, né, que é o index 0, que é o primeiro elemento do vetor. Aqui a gente está fazendo um mais um para ficar intuitivo. E depois o item, que é o item desse index, que no caso item.aprender, porque é um objeto, item.aprender, JavaScript. Então, muito simples, muito fácil de usar e muito útil. Boa noite. Eu, Ivan, irei abordar com vocês sobre o vModel, o vBind, v1, métodos, dados computados e fields. A partir da versão 2.0 surgiu o vModel, porém era necessário usar a propriedade value dos elementos, levando assim a conflitos com os elementos nativos. Já na versão 2.0, o vModel começou de fato a ser incorporado no componente, para personalizar as propriedades e eventos. No entanto, um único vModel poderia ser utilizado no componente. Então, a partir do Vue 3, para maior flexibilidade, foi padronizada a diretiva vModel, onde se permite criar interligações de mão dupla entre os dados e os elementos dos formulários. Só relembrando, como já foi visto, que mão dupla consiste aqui na capacidade da diretiva vModel buscar a maneira mais correta de atualizar os elementos com base no tipo de entrada fornecido. Vamos a um exemplo de vModel. É importante destacar que no cabeçalho, aqui no EART, do Toy Program, foi utilizado o link da CDN dentro da tag script, e dentro do body
do BOR, temos a div com id app, que contemplará o código HTML, o formulário em si, né, que será visto pela instância vui através do EL. No exemplo simples do formulário aqui, temos dentro dos inputs o vmodel igual a nome, um checkbox com o vmodel igual a profissão, o vmodel idade e o vmodel e-mail do tipo texto, e também temos o select com o uso do vmodel gostou vui. Nos slides futuros será mais detalhado o uso de formulários. Então aqui focaremos mais no uso do vmodel mesmo. Logo abaixo, para visualizarmos o resultado, temos um emprego das variáveis entre dois mustaches. Aqui é importante frisar que para dar certo, né, o resultado, temos então que declarar os atributos utilizados no código para assim serem reconhecidos pelo vui a fim de realizar a interligação. Então, dentro da propriedade data do vui, entre chaves são declaradas variáveis título, nome, profissão, idade, e-mail, gostou vui. Tudo que for colocado inicialmente nessas variáveis será dado como valor inicial no formulário e respectivamente na saída abaixo dele. Então, no exemplo aqui ao lado, inicialmente estaria preenchido com os dados. Seu nome, o checkbox estaria ticado apenas o estudante, o e-mail e a idade seriam estes mesmos aqui, né? 18 anos, o e-mail @unifei.edu.br e o gostou vui estaria vazio. Então, o vmodel é utilizado quando se quer fazer uso de variáveis e interligações dos dados e dos elementos do formulário. Mas então você deve estar se perguntando, e para fazer uso dos atributos HTML? Será que o vmodel poderia ser utilizado para atualizar reativamente um atributo HTML? Como, por exemplo, inserir uma nova URL? A resposta é não. Tem como, né, mas não pelo vmodel. O vui tem outra diretiva para interligar os dados e manipular as classes dos elementos e dos estilos. É a diretiva vbind. Então, as classes e estilos podem ser utilizadas via vbind de forma reativa e dinâmica. Elas são vistas como atributos pelo vui. O vui permite que mecanismos especiais, como além das strings, a capacidade de avaliar objetos e ou arrays. Nos exemplos a seguir, mostrarei como isso pode ser feito. No exemplo, vale destacar que no EAD foi utilizado, além do endereço do pacote vui, o Bootstrap, para brincar um pouquinho com os botões, né, utilizando os conceitos e funcionalidades do vbind. A seguir, foi criado dentro do style duas classes, red e blue. Dentro do body, temos o emprego do vbind class igual a cor, indicando que o atributo mensagem, entre mustaches, deverá sair na cor indicada, né, caracterizada por vbind. O primeiro botão, limpar, foi definido como vbind class igual a clear. O segundo botão, só enviar, com class igual a class enviar. Aqui, vale ressaltar que a palavra vbind pode ser simplificada com class. O vui permite essa simplificação. E assim usei essa simplificação nos demais botões, como pode ser observado. O terceiro botão, com vbind class igual a class cancelar. E os dois últimos botões, além de vbind para classes, foi utilizado o vbind style, para assim mudarmos os estilos também de forma dinâmica. Dentro da instância vui, nos atributos temos a seguinte definição: cor como sendo blue, este blue que foi definido anteriormente dentro do style. Então a mensagem no H1 irá sair conforme o estilo definido aqui, por blue. Ou seja, na cor azul, aprendendo byte, conforme pode ser visto aí. O atributo clear se faz uso de objeto e utiliza-se do Bootstrap para caracterizar os botões. Assim, o vui reconhece o clear como classe e atributo. A chave indica que clear será um objeto, e ao ler o primeiro
campo, como true, ele aplica então a classe clear, o btn danger e o btn sn do Bootstrap, de forma dinâmica. Então, o botão limpar, que faz uso do VBID, da classe clear, ganha as características ao lado do Bootstrap, vermelho e o tamanho do btn sn. O atributo class enviar, que é referenciado pelo VBID no botão enviar, utilizará as classes Bootstrap como arrays, onde todas as classes listradas aqui no array serão conhecidas pelo VUI. O VUI vai aplicar elas de forma dinamicamente no botão só enviar. O VUI ainda permite que as classes sejam trabalhadas como arrays contendo objetos, ou seja, arrays de objetos. Por isso, o botão cancelar ganha as características do primeiro elemento de array, que é o btn danger, e do segundo elemento, que é um objeto, o btn lg, true. Então, as características do Bootstrap são aplicadas no botão cancelar, que é o vermelhinho aí e o mais largo, né? O atributo style enviar é declarado como objeto de estilo, onde o primeiro campo irá alterar o tamanho da fonte para 10 pixels, e o segundo campo deixará todas as letras maiúsculas, assim como pode ser observado no botão salvar e enviar, que tem as características tanto da classe enviar como do style enviar. No atributo style cancelar foi declarado um array de objetos que vai especificar o tamanho da fonte e deixar o texto minúsculo. Por isso, o botão cancelar e limpar apresenta tais características juntamente com as características do class cancelar. Os atributos style enviar e style cancelar mudam a classe, não mudam a classe, mas sim o estilo. Vamos abordar agora um pouquinho sobre os métodos em VUI. As rotinas principais para programar ficarão dentro do recurso Methods. Todo método deverá estar associado dentro de uma instância VUI, e a maneira correta é conforme pode ser observado. Dentro da instância new VUI, coloque-se a palavra reservada Methods, e dentro deles, todos os métodos utilizados nessa instância. No caso aqui de exemplo, click alert do template é acionado quando foi clicado, passando a mensagem aprendendo o método para a instância VUI. Então, quando ocorrer o clique, o click alert de métodos é executado exibindo o alerta. O uso de métodos são muito importantes, pois além de conter as regras de negócio, sempre será necessário utilizar algum tipo de ação no programa. Então, é um recurso muito importante esse método. Entre as diretivas mais utilizadas e que está associada diretamente ao método, é a diretiva V1. Vamos falar um pouquinho dela. No exemplo simples a seguir, o V1 click igual a enviar executará o método apenas quando o botão enviar for clicado, e através de métodos, o alerta será executado, mostrando a mensagem enviado com sucesso. O resultado do código é esse que vocês estão vendo ao lado aí. Mais à frente será apresentado algumas opções além do clique. Então, o on você vai sempre utilizar ele quando tiver algum botão e ele deverá ser clicado, alguma ação deve ser executada logo após. E ele utiliza-se do métodos para ser executado. O prefixo, né, V- aí é bem intuitivo para a tecnologia VUI, para identificar e localizar os atributos do VUI no template. Toda vez que for aplicado no VUI um comportamento, um estilo dinâmico, o prefixo V- fará presente. Porém, na criação de uma aplicação de página única, existirá uma quantidade muito grande de referências, atributos, métodos, classes, estilos, tornando assim um código grande. E como o VBID e o V1 são muito utilizados, para simplificar o código e torná-lo mais simples, o VUI permite que as diretivas VBID possam ser abreviadas apenas para 2 pontos, e a diretiva V1 abreviada para arroba. Agora eu vou abordar um pouco sobre os dados computados. Colocar expressões demais dentro do template deixa a codificação mais difícil de entender e, consequentemente, prejudica a manutenção.
para evitar operações complexas no template, o VUI oferece o recurso computed, dados computados. Toda vez que a dependência de algum dado for alterada, o dado computado será então executado. Assim, os dados computados serão cacheados conforme a reatividade das suas dependências. Ainda ficou um pouquinho difícil de entender, né? Vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender, de compreender. Ao invés de escrever o nome completo em um único input, vamos dividir em dois, o nome e sobrenome, cada um em um input. Através do recurso computed, vamos juntar os nomes. No exemplo, observamos dois usos de dados computados. Um está na função toUpCase, que altera o título passando para maiúsculo, e o segundo está na função nome completo, que vai realizar a junção dos nomes. No caso, toda vez que eu que eu excluir, que eu alterar, que eu modificar o primeiro ou o segundo nome, a função nome completo será então executada novamente. Vamos a um segundo exemplo que eu acho que pode ficar ainda mais claro. Agora vamos escrever uma frase ao contrário, usando o recurso de dados computados também do VUI. Neste caso, a função reverse mensagem é executada e através do thisMessages.polite reverse join, temos o efeito esperado, que é de inverter a frase, né? Mas talvez não fique bem claro aqui, porque o programa está meio que estático, né? É bom deixar claro que os dados computados somente serão reavaliados, executados novamente, como alguma de suas dependências for alterada. Então, enquanto aqui a mensagem, né, a variável mensagem, o atributo mensagem não sofrer alteração, o reverse mensagem não será executado. E ele sempre vai retornar o último valor calculado. Então, se o mensagem for alterado, aí sim o método é executado novamente. É bom deixar bem claro que dados computados e métodos não são a mesma coisa. Uma vez que os métodos, quando invocados, sempre irão executar a função toda vez que uma nova renderização ocorrer, independente da alteração ou não das variáveis dependentes. No exemplo a seguir, baseado no anterior, acrescentei em métodos a função mudar, que será executada toda vez que eu clicar no botão alterar frase. Neste exemplo simples, usaremos os dados computados apenas para gerar a frase ao contrário, e a função mudar de métodos terá a funcionalidade apenas de alterar a frase, propriedade métodos para propriedade computed, ou vice-versa. Para isso, usei a variável aux, só para ajudar na intercalação das duas frases, né? Inicialmente, então, dentro da data, e o atributo mensagem está inicializado como métodos versus computed, e o aux é igual a 0. Então, no primeiro momento, essa mensagem aparece na tela com a inversão já realizada através do método computed. Então, ao clicar no botão alterar frase, um método é executado, deixando o aux igual a 1, e a frase é alterada para a propriedade métodos. E assim, como atributo, mensagem é alterada. Por sua vez, em cascata, o computed é executado, também invertendo a frase. Então, se eu clicar novamente em alterar frase, será então executada a mensagem propriedade computed, e por sua vez será executada através do computed, a inversão da mensagem, e se eu clicar novamente, aí volta para a mensagem propriedade métodos. O VUI permite também, como recurso, a utilização de filtros. Vamos falar um pouquinho deles. Para obter diversas formatações de saída dos dados de forma dinâmica, utilizado os filtros. Eles podem ser usados no VBIND e na interpolação Mustache. A forma de utilizá-los é através do pipe. Vamos ao exemplo. Neste exemplo, percebemos que o atributo pode utilizar mais de um filtro em sequência. Na estrutura da instância do VUI, deve conter as funções a serem filtradas.
Aqui temos as funções para deixar a string maiúscula, minúscula e fazer uma simples concatenação. Então, inicialmente, o atributo título, que se encontra em maiúsculo, é filtrado, passando para minúsculo, e em seguida ele é concatenado com a frase podem ser usados em cadeia. E também foi utilizado aqui no VBIDE um filtro para deixar cada uma das linguagens do array em maiúscula. Bom, agora eu irei falar sobre os modificadores de evento. Bom, o view ele fornece modificadores de evento para o VON. Modificadores, no caso, são sufixos da diretiva, indicados após um ponto. Bom, e como modificadores aqui, a gente tem o stop, o prevent, o capture, o self, o once e o paste. E os modificadores eles são muito úteis porque, no caso, você não vai precisar escrever código JavaScript para tratar esses eventos, né? Caso ocorra algum evento, você quer que aconteça outro. Então, o Vue já fornece esses eventos aí, conforme citei. Bom, aqui a gente vai mostrar alguns exemplos, né? O stop é para que a propagação do evento clique seja interrompida, ou seja, quando clicar, ele pegar o evento do onClick, será interrompido aquele evento. E o prevent, ele previne, né, que a página seja recarregada, previne que pule para outra página. Que nem aqui a gente está vendo uma tag forms, ele permite que ocorra o submit, né, e previne que a página esteja recarregada para outra. Bom, os modificadores podem ser usados encadeados, de forma de cascata. Então, você pode também encadear esses eventos. Que nem aqui no exemplo a gente está colocando um clique, né, e está paralisando e prevenindo com que ele carregue para outra página. Pode ser ao contrário também, pode prevenir e depois paralisar. Ele pode prevenir que carregue para outra página e interromper a ação. O Capture ele usa o modo de captura ao adicionar o evento, ou seja, um evento em um elemento interno é tratado aqui após ser tratado por aquele elemento. E o Self só aciona o manipulador se o event target é o próprio elemento, isto é, não aciona a partir de um elemento filho. Bom, a gente também no Vue, a gente tem os modificadores de evento do teclado, né, que eles capturam os dados, os eventos do teclado, como o Enter, o Tab, o Delete, o ESC, o Space, o Up, o Down, o Left e o Right. Os eventos de Delete pode ser tanto para a tecla Delete, quanto para a tecla Backspace. Bom, aqui a gente tem mais uns exemplos, né? Quando for pressionado o Enter, ele vai submeter o formulário, né? Vai enviar os dados do formulário. E outro exemplo aqui também seria a tecla Page Down, que quando for pressionada a tecla Page Down, vai disparar esse evento aqui. Bom, o modificador de mouse de sistema. O Vue também ele captura os eventos do mouse, o left, o right, o middle, e também pode adicionar mais eventos também com o mouse junto ao teclado. Caso você pressione o Ctrl e pressione o clique direito do mouse, dispara um evento, e assim por diante. Bom, aqui mais exemplos, né? Utilizando teclas de atalho. Por exemplo, o Alt C ele vai disparar esse evento. Daí você vai personalizando da forma que você melhor quer para o seu sistema, né? Aqui um outro exemplo, Ctrl clique, ele vai disparar esse evento, né? E o porquê disso? Porquê das escutas HTML? Bom, isso é muito útil, pois é mais fácil localizar as implementações de função de manipulador dentro do seu código JavaScript utilizando sobre o template HTML. Ou seja, você consegue visualizar o que está acontecendo no HTML. Tipo, você não precisa correr o JavaScript e ver o que vai acontecer após o evento ser disparado. Então, no próprio HTML ali, né, com aqueles elementos ali do Vue.js, a gente tem uma ideia do que vai acontecer. Outro benefício é que não tem que anexar manualmente escutas a eventos em JavaScript. Ou seja, você não precisa escrever código JavaScript para disparar esses eventos aí em modo cascata, por exemplo. E esses eventos que a gente pode utilizar, o stop, o prevent, a gente, no caso, por exemplo, o prevent default, a gente em JavaScript teria que fazer toda uma codificação ali no JavaScript para utilizar esse evento. Já no Vue.js não, já fica ali no HTML, então fica bem mais fácil. Tipo, torna até mais fácil a visualização e teste.
E outro benefício também, que quando o HTML, um trecho de código foi excluído, eu não preciso ir lá no JavaScript e excluir as funções que estão relacionadas àquele trecho de código HTML. Então, se eu excluir aquele trecho de HTML, o JavaScript também será excluído junto, pois o código está aí no view, aqueles elementos do view. Interligação de formulários. Bom, o ViewModule usa internamente diferentes propriedades e emite diferentes eventos para diferentes elementos input. O ViewModule nada mais é do que a gente viu no Angular também, que trata com o ngModule. Ou seja, tudo que ocorre no HTML vai ocorrer no JavaScript. Todas as alterações que ocorrerem na variável, né, que o input está relacionado, vai ocorrer na variável que o JavaScript está relacionado também. Então, por exemplo, eu tenho um input lá, o usuário vai escrevendo o input e vai mudando a variável do JavaScript. E se essa variável do JavaScript eu fizer um props nela e mostrar ela ali no spam, por exemplo, conforme o usuário vai digitando, vai alterando. Então, mais para frente vai mostrar uns exemplos ali, vai ficar um pouco mais claro. E ali, no caso, a gente pode utilizar os elementos text e textArea, que usam a propriedade velho e o evento input. Os checkboxes e os hard buttons usam a propriedade checked e o evento change. E os campos de seleção usam velho como prop e change como evento. Bom, aqui a gente tem um exemplo que eu tinha dito. No caso aqui, a gente tem um VModule, né? No caso, uma variável do JavaScript, essa variável message, que é um atributo lá do nosso data. Então, conforme o usuário for digitando, né, e preenchendo esse input no HTML, né, na página, essa variável vai recebendo o valor, essa variável message, aqui nesse parágrafo, vai recebendo o valor e vai renderizando esse valor aqui, conforme o usuário vai digitando. E o textArea é a mesma coisa. Conforme vai preenchendo o textArea, ele vai exibindo nesse parágrafo aqui. Bom, os checkbox, como a gente já sabe, os checkbox a gente pode selecionar mais de um valor. Então, para isso é necessário um array. Então, no nosso data, a gente declara um array aqui. E esse array vai recebendo os valores, né, conforme o usuário vai selecionando os hard button, os checkbox. Então, se ele selecionou o Jack e o Mike, aqui no meu array, né, no meu JavaScript, eu vou ter aqui Jack e Mike. E aqui, nesse exemplo, ele está renderizando uma spam com essa variável, né, com esse atributo do data, que é o checked names. Então, vai exibir Jack e Mike nesse spam, vai renderizar aqui também. Bom, o rádio a gente pode selecionar apenas um, diferente do checkbox. A gente seleciona apenas um. Então, eu declaro aqui qual que é o value desse rádio, né? E declaro, de cada rádio eu declaro qual que é o valor dele. E conforme o usuário vai selecionando os rádios, vai sendo exibido, renderizado nessa spam, essa variável picked. Bom, select é o campo de seleção, né, que a gente escolhe. Então a gente tem um select, a gente escolhe qual opção que a gente quer, que o usuário quer, né? Então ele selecionando essa opção, né, vai para o select e é renderizado aqui na spam, da mesma forma. O que é alterado aqui no HTML, que no caso o que é selecionado no HTML, muda no JavaScript. Né, atribui esse valor no JavaScript. Bom, para rádio, checkbox e options de select, os valores de vinculação do VModule são normalmente strings estáticas. E pode ser booleano, no caso do checkbox, né, que é apenas um valor, false ou true. Bom, aqui a gente tem outros exemplos, mas não é praticamente tudo igual àquilo que a gente já viu. Vou só ressaltar aqui no caso do checkbox, a gente pode ter um VModule aqui, né, com o nome toggle. E no caso do booleano, caso seja sim, ele vai ser true. E caso seja não, caso o usuário, né, escolha a opção sim, essa variável, né, essa variável toggle vai assumir o valor true. E caso escolha não, essa variável vai assumir o valor false. Bom, outros modificadores, né, o lazy, por padrão, o VModule sincroniza o elemento com os dados após cada evento do tipo input. Mas adicionando o modificador lazy, a sincronização ocorrerá após o evento change. Ou seja, que nem a gente estava vendo ali
No caso, quando o usuário for digitando alguma coisa no input, já vai logo de cara alterando no spam, aqueles exemplos que a gente viu, por exemplo. Então, para que não ocorra isso de forma imediata, eu posso utilizar o lazy. Ele vai só executar isso após um evento, ou seja, após, sei lá, posso clicar um botão ou algo do tipo. Bom, outro modificador também bem interessante é o number, que, como a gente sabe, tudo que a gente captura, todos os valores, os values que a gente captura do HTML, vem para o JavaScript em formato de string. Então, para que eu não precise dar um parse float na variável que eu recebo do HTML, eu posso utilizar esse modificador number. E isso é muito, muito bacana do Vue.js. Apenas colocando aqui, já o usuário tem que digitar, obviamente, um valor do tipo número, e esse valor já vai direto para o JavaScript do tipo number, não vai tipo string. Outros modificadores é o trim. Se você quiser que a entrada do usuário seja automaticamente isenta de espaço, seja no início ou no fim, você pode utilizar o trim. Né? Como isso já está próprio dizendo, caso você não queira espaço nem no começo nem no fim, é só colocar o trim, que ele não vai permitir que o usuário digita alguma string com espaço. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo e vou estar apresentando aqui para vocês hoje como vocês vão usar o Vue CLI. Quais são os arquivos principais, onde e como você insere vários elementos no seu aplicativo. Eu estou partindo do princípio que você já tem instalado o Vue CLI, como meus colegas ensinaram atrás. Você vai dar um npm install global @vue-cli. Eu não vou executar esse comando aqui porque eu já tenho o Vue CLI instalado. Então você pode criar um novo programa Vue a partir de duas maneiras. A primeira é através da linha de comando. Eu estou usando aqui o PowerShell do Windows, no meu sistema Windows. Mas você pode usar o Shell no caso de um sistema Linux ou sistema macOS. Você pode dar um Vue, create, e o nome do projeto que você quer dar. Nesse caso seria o nome exemplo. E você pode criar também através do GUI. Você vai dar um Vue UI. Aí ele vai rodar e vai abrir para você a janela interativa onde você pode criar seu projeto. Aí você seleciona a pasta, um diretório, você pode criar o projeto aqui. E vou dar um nome para ele, no caso exemplo. Próximo. Eu vou usar o padrão dele que ele cria, que é a Vue na versão 2, mas você pode selecionar os recursos manualmente, você pode usar a versão 3, que ainda está como uma versão beta, então eu vou criar na versão 2. E agora eu espero ele carregar. Criado seu projeto, você entra na pasta dele. Ele leva um tempinho para instalar todas as dependências e configurar tudo o seu projeto. Aí eu tinha criado aqui nesse diretório, na pasta exemplo. Aí para você rodar o seu projeto, você vai dar um npm run serve. Quando você instalou o Vue, ele configurou para você executar no localhost na porta 8080. Se você selecionou manualmente para executar em outra porta, aí ele vai mostrar aqui também. No meu caso é 8080. Quando você cria um novo projeto, ele cria uma página de exemplo mostrando toda a documentação do Vue, onde você pode conseguir ajuda, que tipo de plugins você pode instalar, entre determinadas coisas. E agora eu vou mostrar a parte do código. No caso eu estou no diretório exemplo. Você vai ter determinadas pastas aqui. Node Models você não precisa abrir, você não precisa usar. O Public também não, porque ele já configura tudo. E você vai ter aqui dois componentes, o app Vue, na sua pasta Source, e na pasta Components, o Hello Vue. A gente pode apagar tudo que está dentro desse div aqui. Vamos salvar, e ele vai mudar a página já. Aqui no nosso app Vue, a gente pode tirar esse ícone também, essa imagem. Certinho, agora a gente tem uma tela limpa.
Agora vamos inserir os nossos elementos aqui. Vamos colocar um texto. O nome da nossa variável, vamos colocar de texto mesmo. Vamos fechar ele aqui. E aqui em props. Salvando nosso arquivo, a gente não vai ter nada, porque a gente não inicializou essa variável. A gente vai na parte do script. Você pode ver aqui que no Vue, no CLI, ele cria o template, que é onde vai entrar a parte de HTML. Quem vai pegar isso vai ser o app Vue e vai jogar lá no public index. O index aqui ele tem um div, que é o app. Quem usa o app é o app Vue. E o app Vue está usando aqui com a tag Hello World, com um elemento Hello World. E a gente vai mexer agora no Hello World. A gente vai vir aqui na parte do script, colocar uma vírgula. Vamos inicializar a nossa variável, texto. Aqui no tipo dela, ela vai ser o tipo string. E o valor default dela vai ser estou aparecendo. Vamos salvar o nosso arquivo. A gente pode ver aqui na página agora que estou aparecendo e está aparecendo, porque a gente definiu um valor para ele. Mas isso não parece muito interessante no começo. Então vamos colocar um botão, um input do tipo button. Ele vai ter uma propriedade onClick. E a função que ele vai ativar vai ser alterar texto. E fecha. Nós temos um botão, esquecemos de colocar um valor nele, vamos colocar um textinho nele, alterar texto. Certinho? Ele apareceu aqui na nossa página. Agora vamos criar uma função com esse nome. Como que a gente cria a função? Através dos métodos no Vue. A gente vai colocar aqui methods. Depois do nosso props, a gente coloca uma vírgula, methods. Aqui em methods, a gente vai colocar o nome da nossa função. Vai ser uma function. E o que ela vai fazer? Ela vai mudar o valor da variável texto que a gente definiu no começo. This.texto igual a eu fui alterado. Vamos salvar. Por enquanto não acontece nada. Vamos clicar no nosso botão. Ele atualiza escrevendo eu fui alterado. Ou seja, isso funcionou. Então até agora a gente já aprendeu como manipular as variáveis. E agora a gente pode ainda pegar o valor de dentro de um outro input, numa caixinha de texto, type input, não type text. E nós vamos aplicar um vModel nela. O que é um vModel? O vModel ele faz a ligação de dois lados. O que a gente digitar no código, o que a gente alterar no código, vai ser refletido aqui nos nossos elementos do HTML. Então vamos lá. Vai ser um input do tipo texto. Um vModel, a gente vai colocar um nome de variável, que vai ser texto caixa. Vamos fechar ele. Certinho, apareceu na frente do botão, mas eu quero ele atrás do botão. Vamos dar umas duas quebras de linha só para deixar mais agradável. Certinho, ele já atualizou lá na página. A gente digita qualquer coisa aqui, ele não faz nada. Por quê? Porque a gente não alterou a parte de função. Então vamos alterar a parte de função. Aqui a gente tem que colocar a propriedade data do nosso Hello World. Data vai ser um function. Nós vamos colocar uma vírgula aqui. Data, ela vai retornar o valor de texto. Por que isso acontece? Porque toda vez que a gente alterar o nosso valor do vModel, no caso seria texto caixa, toda vez que a gente quiser alterar o valor da variável aqui na nossa parte de HTML através do código, ele vai retornar para a gente o valor dessa variável. Vamos inicializar ela vazia. E aqui,
Quando eu clicar no botão, vamos colocar que o texto que eu colocar na caixinha vai se tornar o texto que está aparecendo embaixo. Não aconteceu nada. Teste. E aí, ao clicar no botão, ele vai alterar o valor do nosso P aqui embaixo. Certo? Agora, o que mais que a gente pode fazer com isso? A gente pode criar uma lista também. Vamos criar uma lista. Vamos fechar ela, certo? E criar um LI aqui. E vamos utilizar a propriedade vFor, que vai dentro de LI. O que é o vFor? Para item, na lista, vamos colocar aqui a chave dele, que é um item.id. A gente vai colocar o valor da variável item. Mas o que é essa lista? A gente não inicializou, a gente não criou essa lista ainda. Então vamos criar aqui um array, lista que vai se inicializar vazia. E o que a gente pode fazer com isso? Toda vez que eu clicar no botão, ele vai adicionar um novo item à lista. Então, this.lista, .push, this.texto. O que vai acontecer? Vamos atualizar aqui. E agora vamos testar essa lista. Item 1. Clica no botão. Item 2. Item 3. E por aí vai. Só esquecemos de alterar aqui o design dele, então vamos excluir essa parte das listas aqui embaixo. E aí agora a gente vai ter uma lista não numerada aqui embaixo. Toda vez que a gente inserir um item novo, ele vai aparecer aqui embaixo. A gente pode tornar isso um pouco mais interessante. Vamos atualizar a página aqui, só para limpar. E vamos colocar item na parte aqui do P, item a ser inserido e o valor do texto. O texto vamos inicializar ele como vazio. E aqui a gente vai alterar o vModel. Ao invés de ser texto caixa, a gente vai colocar texto. O que vai acontecer? Toda vez que a gente digitar um texto novo, vamos remover esse texto caixa aqui, na parte dos métodos e alterar texto. E vamos lá. Vamos digitar item 1. Ele é automaticamente atualizado na parte de HTML, porque ele está usando o vModel, e a gente está alterando ele via parte de script. Vamos adicionar, ele vai adicionar item 1. A gente pode deixar isso um pouco mais apresentável. Então, toda vez que eu colocar um texto igual ao conjunto vazio, o que vai acontecer? Item 1, alterar texto, vamos mudar isso para adicionar item. Ele reflete automaticamente item 2, item 3 e por aí vai. Agora, a gente também pode remover dessa lista, que é atualizada dinamicamente. Vamos colocar outra função aqui, que é remover item. Exatamente igual a outra, só que aqui nesse caso a gente vai pegar this lista.pop. O que ela vai fazer? Ela vai remover o último item que foi inserido, mas para isso a gente precisa colocar um botão. Vamos copiar isso aqui, só que aqui vai ser remover item. Vamos refletir isso aqui, remover, certo? Vamos colocar item 1, item 2, item 3, e os itens foram inseridos. Apagou a caixinha. Agora vamos remover o item. Clicou em remover item, ele removeu o item 3, remover, removeu. E isso, como vocês viram, é muito simples de ser feito. Você pode fazer aplicações um pouco mais complexas que isso, é claro. Um exemplo de aplicação mais complexa que a gente planejou aqui foi um formulário de login.
Deixa eu só tirar essa... Tiro o Sublime. Coloco o PowerShell. Eu vou parar de rodar aqui. Certo? Vou ir lá para a pasta, que eu nomeei de Example. Muito criativo. E agora eu vou dar novamente npm run serve para rodar esse aplicativo. Ele vai buildar, configurou. Vamos atualizar aqui a página para conferir. Podemos fechar o PowerShell. Tudo isso aqui foi feito numa aplicação Voe. Você pode se cadastrar. No caso, se você já for cadastrado, você pode realizar o login. E se você não se lembra da sua senha, você pode clicar em esquecer minha senha. E ele abre para você uma caixinha de texto para você digitar o seu usuário ou e-mail. Vamos colocar aqui, esqueci minha senha. Eu criei um usuário de exemplo aqui, nomeado mcavalca. Se eu digitar mcavalca, confirmar, ele manda uma notificação aqui, um e-mail para realizar a troca de senha foi enviada para o e-mail que está cadastrado aqui, mcavalca.email.com. Onde que está isso? Aqui embaixo. Eu criei uma aplicação, eu criei um Voe chamado caixa mensagem senha. Coloquei uma classe padrão, que eu coloquei para todas as outras. E aqui eu estou mandando para o outro Voe, ele tem uma variável aqui chamada mensagem senha, que recebe uma string e eu envio para ela mensagem senha saída. E esse aqui só é exibido se a variável booleana que criamos lá embaixo for verdadeira. Essa variável é citada como verdadeira toda vez que o usuário entra nessa página e digita um texto e clica em confirmar. E ela é citada como falsa toda vez que a gente sai da página. Se eu clicar em voltar, vocês viram que saiu. E se eu colocar um usuário inválido aqui, digamos mcavalca 123, não existe no sistema, usuário e-mail não existe. Aqui tem um botão de voltar, criar nova conta. E esse é um aplicativo de exemplo que eu vou deixar o código para vocês. Se necessário alguma explicação, alguma ajuda, vocês podem enviar um e-mail para a gente. E esse é o nosso Voe CLI.